Então, gente, nós estamos indo agora para o nosso quarto vídeo sobre imersões isométricas, tá bom? E na oportunidade, o nosso grande objetivo é nós definirmos duas coisas. A primeira é a segunda forma fundamental e a segunda é a segunda forma fundamental na direção de um vetor, tá bom? Então, esses aí são os nossos grandes objetivos. Beleza. Então, eu vou só te lembrar o seguinte, que na verdade é uma fórmula. Então lembre que a fórmula de Koszul, tá bom? Fórmula de Koszul é dada por, tá bom? Então eu vou colocar aqui o que diz a fórmula de Koszul. Ela diz que duas vezes a métrica da conexão de y na direção de x, z, vai ser igual a x métrica g de y, z, mais y métrica de z, x, menos z métrica de x, y. Agora, menos a métrica do colchete xy, lembra lá que esse colchete é o colchete de Lie, menos a métrica do colchete y, z, x, mais, tá bom? A métrica do colchete z, x, y, tá bom? Então essa daí é a fórmula de Koszul. Deixa eu só ver na minha nota se eu errei a formulazinha. Não, tá de boa, tá tranquilo, tá bom? É uma forma que eu vejo de gravar essa fórmula é que você tem três termos, três parcelas positivas, ó, tá bom? E você tem três parcelas negativas. Estão aqui elas, ó. Tá bom? Uma forma que eu vejo de gravar essa forma, uma fórmula grande, né? Tá? Antes que eu prossiga, essa fórmula de Koszul, ela é dada, ela é usada, podemos assim dizer, no teorema fundamental de geometria riemanniana. Esse teorema fundamental de geometria riemanniana, ele diz que, dada uma variedade riemanniana, vai existir olha que coisa, existe uma única conexão riemanniana em M, tá bom? E essa conexão riemanniana, ela vai satisfazer a fórmula de Koszul, que é essa que tu tá vendo aí na tua frente. Tá bom? Isso é extremamente relevante e interessante, porque é o teorema fundamental da geometria riemanniana, tá bom? Então, feita essa lembrança do que é a fórmula de Koszul, então, veja o seguinte, então, daí, tá bom? Esse daí envolve um monte de conta. Então, daí temos da fórmula de Koszul que eu tenho isso aqui, ó, a conexão, tá bom? De y barra na direção de x barra. Isso aqui, ó, a parte tangente disso vai ser a conexão de y na direção de x, tá bom? Então, nós temos isso daí, essa igualdade. Rafael, essa igualdade ela vem da onde? Ela vem da fórmula de Koszul. É possível provar através da fórmula de Koszul que essa igualdade que eu coloquei aí para ti, ela é verdade. Beleza? Antes que tu me pergunte se eu já fiz essa conta na minha vida, para ser bem sincero, nunca fiz essa conta, tá bom? Eu não sei fazê-la também, tá bom? Eu não sei fazê-la, mas eu aceito que ela é verdade, tá bom? Se alguém souber a continha, fique à vontade para nos enviar, tá bom? Em outras palavras, galera, eu não vou escrever o que eu vou falar agora, mas é importante tu tá ligado no que eu vou falar agora. Olha para essa fórmula que está na tua frente, essa que está de verde aí, que eu botei de verde no retângulo. Percebe o seguinte, gente, que essa equação está nos dizendo o seguinte, que a componente tangente da conexão riemanniana de M barra coincide com a conexão riemanniana da subvariedade. Concorda comigo? Vou repetir.
a componente tangente da conexão riemanniana do espaço ambiente coincide com a conexão riemanniana da subvariedade. Tá bom? Essa igualdade ela vem da fórmula de Kouzou. Tá bom? Então esse daí é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero que fique claro na tua cabeça é o seguinte, que através dessa fórmula nós encontramos uma relação para a componente tangente, correto? Mas agora a gente pode pensar se existe uma relação para a componente, normal. Tá bom? Nós temos uma relação para a componente tangente, mas agora a gente pode pensar se existe uma relação para a componente normal da conexão riemanniana do espaço ambiente. É uma pergunta. Nesse sentido, é aí que nós vemos a principal definição de hoje, sem dúvida nenhuma, que é a definição de a segunda forma fundamental. Tá bom? A segunda forma fundamental de M, tá bom? Lembra lá que esse M está contido no M barra, tá bom? E eu já te disse por que isso daí é verdade, tá bom? Tá, nos vídeos anteriores, né? A segunda forma fundamental de M que aí eu vou escrever assim, peraí, a segunda forma fundamental de M, aí eu vou escrever assim, ó. A segunda forma fundamental de M, eu vou botar aqui 2 pontos, ela vai ser dada assim, ó, segunda forma fundamental, tá bom? Dessa notação aqui que eu vou te explicar já, desse produto cartesiano. Eu vou te explicar que notação é essa desse x maluco aí. Ele está indo aqui para... Peraí, ele está indo aqui para esse outro x aqui. Calma aí que eu vou te explicar tudo que eu estou fazendo, tá bom? Então a segunda forma fundamental, gente, ela pega basicamente o que? Ela pega 2 vetores, 2 campos vetoriais, tá bom? Esse x está aqui nesse conjunto, e esse conjunto que eu estou circulando aí é o conjunto dos campos vetoriais em M, da variedade M, tá bom? Então, x está aqui, y está aqui, tá bom? E a segunda forma fundamental ela vai ser definida como? Justamente a pergunta que eu tinha te feito ali em cima, tá bom? Olha só, ou seja, em outras palavras, a segunda forma fundamental nada mais é do que a componente normal da conexão riemanniana de M barra, tá bom? Então tá aí essa definição. Isso aí que eu estou colocando é a definição da segunda forma fundamental. Beleza, gente? Então temos aí a primeira definição, que é a mais importante. Então, note que o seguinte, então segue daí, galera, olha, segue daí o seguinte, olha, lembra lá o seguinte, que eu vou colocar aqui de verde, mas lembra lá o seguinte das aulas passadas, dos vídeos passados, que o TPM barra, tá bom? Ele não pode ser escrito como uma soma direta do TPM, soma direta com o TPM perp, correto? Então, daí, gente, implica o seguinte, implica então que a conexão riemanniana, tá bom? A conexão riemanniana de M barra pode ser escrito como a conexão riemanniana de Y na direção de X mais, tá bom? A conexão riemanniana, a componente normal da conexão riemanniana de M. Tudo bem, galera? Tá tranquilo, beleza? Então, só estou usando um fato da aula passada, das aulas passadas, tá bom? Então é o seguinte, olha. Então eu vou fazer uma substituição aqui extremamente relevante e importante. Ó, isso aqui eu vou repetir, tá bom? Estou repetindo aqui essa primeira parcela. Estou repetindo aqui essa primeira parcela desse lado direito, tá bom? Isso aqui a gente sabe quem é, tá bom? Tá aqui em cima, ó. É a segunda forma fundamental. Vou substituir, tá bom? Vou substituir para ficar bonitinho. Então daí, galera, olha, vou isolar a segunda forma fundamental de x, y.
que vai ser igual a quem? Vai ser igual a conexão riemanniana de y barra na direção de x barra menos a conexão riemanniana de y na direção de x, tá bom? Então temos aqui uma outra forma de nós vermos a segunda forma fundamental, tá bom? Beleza, galera? Algumas observações devemos fazer a respeito dessa última equação que eu escrevi, tá bom? O primeiro fato que deve ficar claro é que, na verdade, eu não vou fazer, mas eu vou dizer que vale. Então, aqui na segunda forma fundamental, valem que ela é simétrica, tá bom? Dizer que ela é simétrica significa que a gente pode trocar aí, né? Segunda forma fundamental de x, y é igual à segunda forma fundamental de y, x. Tá bom? Rafael, isso daí é verdade, gente, porque a conexão riemanniana, ela é uma conexão simétrica, né? Ela é uma conexão simétrica, então significa que a gente vai poder fazer a troca e, obviamente, a segunda forma fundamental também vai herdar essa característica. Não somente isso, a segunda forma fundamental também é bilinear. O que significa dizer que ela é bilinear, Rafa? Significa que ela é linear, bilinear. Significa que ela é linear tanto na primeira quanto na segunda entrada da segunda forma fundamental. Beleza? Algumas implicações que eu também não vou escrever, mas eu vou falar, tá bom? A primeira implicação é o seguinte: a gente quer calcular a segunda forma fundamental de x e y. Só que para calcular a segunda forma fundamental, a gente precisa estender os campos vetoriais x e y. A gente precisa fazer essa extensão. Mas uma coisa interessante é que, pela natureza da conexão riemanniana barra, né? A conexão riemanniana de M barra, pela natureza dela, significa que não vai depender da extensão que tu pegues, tá bom? Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que a segunda forma fundamental, ela não depende, tá bom? Da extensão que tu pegue para x e para y, tá bom? Beleza, então essa daí é a primeira implicação. A segunda implicação, olha para a equação que tu estás vendo. A segunda equação, a equação que tu está vendo aí, essa que está em vermelho, tu percebe o seguinte, que ela é, a segunda forma fundamental, ela é uma medida, tá bom? Ela é uma medida de primeira ordem, tá bom? Ela é uma medida de primeira ordem, a segunda forma fundamental, ela é uma medida de primeira ordem da diferença, subtração, da diferença da subtração, a diferença subtração de quem? Da geometria de M barra com a de M. Em outras palavras, a segunda forma fundamental, ela é uma medida de primeira ordem que vai nos dar uma relação da diferença entre a geometria do espaço ambiente com a subvariedade. Então, quem nos dá, em outras palavras, uma relação entre a geometria da espaço ambiente com a subvariedade é a segunda forma fundamental. Então é para isso que a gente faz a definição da segunda forma fundamental, porque ela nos dá uma medida da diferença entre as geometrias que temos entre o espaço ambiente e a subvariedade, tá bom? E também ela é de primeira ordem porque trata de conexão. Lembra lá que a gente pode ver a conexão como uma derivada de campos vetoriais nas direções de campos vetoriais também, ou ainda, né, ou mais forte ainda, a gente pode ver a conexão riemanniana como a conexão afim como a derivada de campos vetoriais na direção de curvas, ao longo de curvas, melhor dizendo, tá? Então ela é uma medida de primeira ordem por esse fato, beleza? E por fim, tá? Então veja só que eu falei para ti duas implicações, beleza? Vou colocar aqui primeira implicação e vou colocar aqui segunda implicação para tu lembrar que foram as que eu falei, tá bom? Feito isso, galera, eu vou fazer aqui a última definição contigo sobre a segunda forma fundamental. Então, a segunda definição que eu vou trazer aqui para ti que é a seguinte: a segunda forma... Opa, tá feio. A segunda forma fundamental
de P que está em M. A segunda forma fundamental de P. A segunda forma fundamental de P na direção. Olha o que eu estou escrevendo. Na direção de Psi que pertence ao TP MPerp é dado por. A segunda forma fundamental de P na direção de Psi é dado por. É dada da seguinte forma, gente, ó. Segunda forma fundamental na direção de Psi vai ser igual. Vai ser dada, né? Pelo produto cartesiano de TPM com TPM indo para a reta. Já vai entender por que está indo para a reta. Então, a segunda forma fundamental de vetores U que pertence ao TPM, de V que pertence ao TPM na direção de Psi, vai ser dada como a segunda forma fundamental de UV, tá bom, na direção de Psi. Beleza? Então esse produto interno já deu para entender por que a segunda forma fundamental está caindo na reta. Beleza? Então, o que eu estou colocando aqui para ti, galera, ó, isso aqui é a definição da segunda forma fundamental na direção de um vetor que está no TPM perp, ou seja, no comprimento ortogonal. Beleza? E obviamente, esse operador também ele será também simétrico, concordas comigo? E bilinear. Tá bom? Precisa explicar? Não precisa, né? Simétrico e bilinear pelo fato de que a segunda forma fundamental lá de cima ela também é simétrica e bilinear. Então, a segunda forma fundamental na direção de um vetor também vai herdar essas características. Beleza? Então, nesse vídeo eu fiz as principais definições de segunda forma fundamental, que é a segunda forma fundamental clássica e a segunda forma fundamental na direção de um vetor. Tá bom? Isso é extremamente relevante para propósitos futuros, beleza?